Seja bem-vindo ao canal e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai Todo-Poderoso. Fique conosco até o final das orações para receber integralmente os eflúvios benéficos. Oramos por você e pelo mundo. Amém. Seja bem-vindo à segunda parte da história, A Escolha pela Vida, Gianna Beretta Molla. Que possamos seguir o exemplo de Gianna Beretta Molla, vivendo cada momento com gratidão, fé e alegria, sempre confiantes no amor e na providência divina. Em setembro de 1960, Gianna depara-se com uma situação complicada. No final do segundo mês de gestação, enquanto esperava seu quarto bebê, Gianna recebe a notícia de que tem um fibroma no útero. Os médicos lhe dão 3 opções: um aborto, uma esterectomia ou a remoção do fibroma. Na primeira opção, Gianna se salvaria e poderia ter mais filhos, mas o bebê que estava esperando morreria. Na segunda opção, o útero seria removido, Gianna se recuperaria, mas novamente o bebê morreria. Gianna escolheu a terceira opção, pois esta salvaria o bebê, mesmo que trouxesse riscos à sua própria saúde. Sua escolha teve forte embasamento. Ela seguiu sua fé, seus valores e sua consciência, de acordo com a Bíblia Sagrada e as leis naturais. A vida é um direito desde a concepção, e Gianna escolheu a terceira opção com profunda fé na divina providência. Antes da cirurgia de remoção do fibroma, Gianna suplica aos médicos que salvem a vida presente em seu ventre. A cirurgia foi um sucesso, pelo qual Gianna agradece intensamente a Deus, ao mesmo tempo em que, durante os meses seguintes da gestação, pede a Deus que a criança nasça sem problemas. Alguns dias antes do parto, Gianna avisa seus familiares qual é o seu desejo. Se tiverem que decidir entre a criança ou eu, não hesitem, escolham, e isto exijo, a criança. Salvai-a. Túmulo onde repousa Santa Gianna e seus familiares em Mezero, Itália. Na manhã de 21 de abril de 1962, nasce saudavelmente Gianna Emanuela Molla. Os médicos tentaram diversos procedimentos para salvar ambas as vidas, mas uma semana depois, São Paulo VI disse que a atitude de Gianna foi imolação meditada, meditate immolazione. Uma jovem mãe da diocese de Milão que, para dar a vida à sua filha, sacrificava, com imolação meditada, a própria. Desta forma, existiu uma referência cristológica ao Calvário e à Eucaristia. O milagre da beatificação. O primeiro milagre oficial necessário para a causa de beatificação de Gianna ocorreu no Brasil, no Hospital São Francisco de Assis, situado na cidade de Grajaú, no Maranhão. Seus irmãos Francisco, que era engenheiro, e Alberto, que era padre capuchinho, ajudaram a fundar o hospital. Em 22 de outubro de 1977, uma jovem protestante chamada Lúcia Silva Cirilo deu à luz a um bebê natimorto através de cesariana. Era seu quarto filho. Ela deixou o hospital com saúde após 9 dias, retornando à sua profissão de doméstica. Mas, alguns dias depois, ela passou a sentir dores nas regiões retal e vaginal. Quando a dor aumentou, seu irmão a levou urgentemente para o Hospital São Francisco de Assis, a 9 de novembro. Os médicos a examinaram e encontraram uma complicação séria que causou uma fístula retal vaginal, cuja cirurgia era impossível naquele hospital. O local mais próximo com condições de tentar realizá-la ficava em São Luís, a mais de 600 quilômetros de distância. Uma tentativa de transportar Lúcia nestas condições seria de extremo risco, pois sua situação piorava a cada hora. Quando ouviu sobre a situação da paciente, a irmã Bernardina de Manaus, que era enfermeira no hospital e freira capuchinha, ficou extremamente preocupada. Ela começou a rezar para Santa Gianna pedindo por sua intercessão para que Lúcia ficasse curada e pudesse evitar a necessidade de viajar para outro hospital. Enquanto olhava para uma pequena figura de Gianna, ela pediu desta forma: você, que é irmã do Padre Alberto, faça com que esta fístula seja curada e que esta mulher não precise viajar para São Luís.
Irmã Bernardina convidou outras 2 enfermeiras a juntarem-se a ela nesta oração. De acordo com o testemunho de Lúcia, aproximadamente neste momento a dor foi amenizada e sumiu completamente. O cirurgião foi chamado, e ficou surpreso ao ver que a fístula havia sido curada e que não era mais necessária a viagem ao outro hospital. Para juntar as evidências que pudessem provar o milagre, 3 sessões de análise foram feitas em Grajaú entre novembro de 1981 e outubro de 1987, reunindo o depoimento de todos os envolvidos no caso. Mais tarde, em 22 de maio de 1992 e sucedidos anos de investigação por parte de médicos e teólogos, a cura foi oficialmente reconhecida pelo Congresso Especial da Congregação para as Causas dos Santos, como um milagre de 3º grau. O milagre da canonização. Em novembro de 1999, uma brasileira de 35 anos chamada Elizabeth Comparini Arcolino esperava seu 4º bebê. No primeiro mês de gestação ela teve uma séria hemorragia. A gestação continuou, mas exames em 30 de novembro mostraram que o saco gestacional, que abriga o bebê no início da gravidez, estava menor do que o normal. O médico tinha dúvidas de que a gravidez chegaria até o final. No dia 9 de dezembro, um exame mostrou que o embrião tinha 1 centímetro de tamanho, mas formou-se também um grande trombo com o tamanho de 5,2 centímetros por 3,5 centímetros. Em 19 de dezembro, os médicos viram que o coração do bebê continuava batendo, mas parte da placenta tinha se deteriorado. A doutora de Elizabeth, Nádia Bissego Veitez de Almeida, disse que provavelmente ocorreria um aborto espontâneo ou que o bebê teria de ser removido. Mesmo com estas evidências, o coração do bebê continuava batendo e a gravidez continuou. Em 11 de fevereiro, Elizabeth não se sentia bem e retornou ao hospital. Exames mostraram que membranas haviam se rompido. A gravidez tinha 16 semanas, e mesmo com o bebê vivo, não havia líquido amniótico. Devido a isso, ambos bebê e mãe corriam perigo de infecção. A doutora Nádia recomendou um aborto. Em uma tentativa de salvar o bebê, Elizabeth submeteu-se a um processo de hidratação com 4 litros de fluido intravenoso por dia para criar líquido amniótico, o que não deu certo. Os médicos disseram que o bebê morreria. Recomendaram um aborto para evitar que Elizabeth contraísse uma infecção, e deram-lhe um tempo para decidir. Elizabeth já era católica praticante, e sentia que no seu coração um aborto não era uma opção. Quando os médicos voltaram, Elizabeth estava chorando e seu marido, Carlos César, apoiando a sua vontade, disse aos médicos que eles queriam ver um padre. Ele chamou o padre da paróquia de São Sebastião, Ovídio José Alves de Andrade. A doutora Nádia deu-lhes mais 15 minutos e voltaria com os documentos necessários para autorizar o aborto. Uma amiga de Elizabeth chamada Isabel estava no quarto. Quando ouviu a conversa com a doutora, correu para a capela do hospital e rezou para Nossa Senhora a fim de trazer clareza na decisão a ser tomada. Passado um tempo, Isabel levantou-se e surpreendeu-se ao ver o bispo da diocese, Diógenes Silva Mates. Apressou-se em contar ao bispo o que estava acontecendo com Elizabeth. Logo após o bispo sair, o padre Ovídio voltou e começou a dar-lhe a unção dos enfermos. Enquanto isso, o bispo Diógenes retornou e trouxe consigo a biografia da beata Giana Beretta Molla. O bispo disse a Elizabeth: faça o que a beata Giana fez, e, se necessário, dê sua vida pela criança. Eu estava rezando em casa e disse à beata Giana em oração: chegou a oportunidade para que você seja canonizada. Interceda ao Senhor pela graça de um milagre e salve a vida desta pequena criança. Elizabeth sabia da história da beata Giana, de como ela morreu e do milagre ocorrido por sua intercessão que possibilitou sua beatificação. Na gestação de seu 3º bebê, Elizabeth decidiu que faria um parto normal, apesar de ter feito cesarianas nas gestações anteriores. O bispo Silva, na ocasião, deu-a um cartão da beata Giana e disse que rezasse para ela. Elizabeth estava com muito medo, mas pediu ajuda a Giana e teve um bebê saudável.
Devido a esta experiência de fé do passado e à inspiração da beata Giana e do bispo, Elizabeth disse à doutora Nádia que manteria a gravidez enquanto o coração de seu bebê continuasse a bater. Vários médicos no hospital disseram que isso era loucura, porque o bebê já estava morrendo. Mais tarde, a doutora Nádia disse: "Não sei se foi por intuição, por falta de coragem ou se foi envolta pela fé sem limites de Elizabeth, mas decidi esperar e ver o que aconteceria." Depois, Elizabeth disse que, para ela, o maior milagre de Jesus foi atingir o coração da doutora. Elizabeth deixou o hospital e foi à casa da tia de Carlos, Janete Arcolino, que era enfermeira. A doutora emprestou a eles uma máquina de ultrassom para que monitorassem o coração do bebê. Mandou que checassem a temperatura e a pressão de Elizabeth a cada 6 horas. Continuaram com o processo de hidratação e começaram um tratamento com cortisona para prevenir problemas nos pulmões da criança. O padre Ovídio disse que toda a comunidade pediu um milagre à beata Giana. A paróquia era bastante pró-vida. Uma comunidade de irmãs carmelitas da área também passou a orar e pediram que vários conventos espalhados pelo Brasil rezassem por Elizabeth. Mesmo assim, em vários momentos ela sentiu-se carente de fé, temendo muito pelos seus outros filhos caso ela e o bebê falecessem. A doutora Nádia notou que qualquer formação de líquido amniótico durante toda a gravidez de Elizabeth escorria assim que ela se levantava. Atingidas 32 semanas de gravidez, quando o peso do bebê era de 1,8 kg, decidiram fazer o parto por meio de uma cesariana. Em 31 de maio de 2000, Elizabeth deu à luz a uma menina e a chamou de Giana Maria, homenageando sua intercessora celestial. O bebê nasceu saudável, exceto por ter o pé esquerdo torcido, mas que foi corrigido com uma operação cirúrgica e terapia. A deformidade provavelmente aconteceu devido à compressão no útero. Mesmo assim, Elizabeth teve complicações. A placenta aderiu à parede uterina, causando hemorragia e perda de 75% do seu sangue. Houveram falhas em seus rins, pulmões e um início de coma. Após várias transfusões de sangue e 3 dias na UTI, Elizabeth recuperou-se. A criança pôde ir para casa no dia 17 de junho pesando 1,96 kg. Em julho de 2001, a doutora pediatra Maria Ingrácia Ribeiro examinou Giana Maria e constatou uma saúde perfeita. Outro exame em 17 de janeiro de 2002 mostrou que não haviam problemas no seu desenvolvimento. O caso do milagre foi estudado intensamente pela Consulta Médica da Congregação para as Causas dos Santos. Em 10 de abril de 2003 determinou-se que, apesar do prognóstico grave para o bebê e para a mãe devido à escassez total de líquido amniótico na 16ª semana de gestação, a doutora Nádia disse, contradizendo toda a lógica e a ciência, esta gestação continuou sem infecção, sem parto prematuro e sem nenhuma anomalia fetal. A verdade é que Deus nos enviou Giana, que é hoje o orgulho de todos nós. Santa Giana passou por uma situação difícil, deu a vida por sua filha, e a divina providência levou-a com a salvação eterna. É muito bonito e surpreendente que os 2 milagres ocorridos por sua intercessão aconteceram através de mulheres e bebês inocentes em seus ventres poito. Nas palavras de Dom Serafinos Preafico, bispo emérito de Grajaú, Santa Giana formou-se como missionária e como tal viveu, ligada ao Brasil por vocação específica. Ela agradeceu ao Brasil por tal vocação obtendo de Deus os 2 milagres oficiais para a Igreja. Santa Giana recebeu de São João Paulo II o título de Mãe de Família. Na cerimônia estavam presentes o seu marido, Pietro Molla, suas filhas Giana Emanuela e Laura, e o filho Pierre Luigi. Foi a primeira vez em que uma pessoa presenciou a canonização de seu cônjuge. Atualmente há vários grupos pró-vida que homenageiam a médica canonizada, inclusive no Brasil, entre os quais o Movimento Pró-Vida, GBM, capitaneado pelo líder católico de Rancho Queimado. Nossos agradecimentos especiais a todos que rezam conosco. Que o Senhor vos abençoe agora e para sempre. Assim seja.
Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo e se tornando membro de nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco. Que o Senhor te abençoe a ti e aos teus entes queridos agora e para sempre. Amém.